Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um vídeo no canal, dando sequência aos vídeos sobre maternidade, onde primeiramente eu falei sobre a minha gravidez, os sintomas dos miomas, depois eu falei sobre o meu relato de parto e o nascimento do meu filho, e agora nesse vídeo eu falarei sobre o meu pós-parto no hospital e em seguida em outro vídeo falarei sobre o meu pós-parto em casa. Depois que eu saí do bloco de cirurgia, a gente foi, né, para o quarto. Esse quarto era para me dividir com uma outra mamãe, só que aí como o hospital estava vazio, os quartos, né, então não foi preciso a gente dividir o quarto. Então no quarto ficou apenas eu, meu esposo e minha sogra que estavam me acompanhando. Então, assim que eu cheguei ao quarto, né, eu vi meu filho, né, o Pietro, assim, já arrumadinho, com a roupinha assim que a gente havia escolhido, né, para ele vestir. E aí a enfermeira foi me ajudar a amamentar ele e demorou um pouquinho, assim, ele estava com dificuldade para conseguir amamentar, né? Então, e a enfermeira me explicou que era normal e que eu teria que ter paciência. E eu ainda estava assim, sob efeito da anestesia, né? Então eu estava assim precisando de ajuda para amamentar. Então depois que a enfermeira saiu do quarto, às vezes era minha sogra que me ajudava e às vezes era meu esposo, né, que ajudava levando meu filho, né, para me amamentar. E eu achei, né, a assistência que a equipe de enfermagem deu, prestou a mim muito boa, né, porque sempre eles iam lá, olhavam a minha medicação, verificavam se eu estava bem. Porém, em relação ao meu filho, eu achei que deixou a desejar, né, porque eu percebi que meu filho assim, não estava amamentando direito, porque ele estava chorando, né, não estava pegando direito, né, tendo a pega direito, né, para amamentar. E por várias vezes, né, eu chamei a equipe de enfermagem, pedi ajuda, falei que não estava normal e a equipe e eles sempre falavam que era assim mesmo, que era normal, que estava tudo certo, que eu tinha que ter paciência, né? Então eu achei que eles não deram uma boa assistência em relação ao meu filho. Então a cirurgia foi 7h35, né, que meu filho ele nasceu. Eu acredito que a gente deva ter ido para o quarto aproximadamente umas 8 horas, 8h20. Aí eu fiquei o período todo assim deitada, né, na cama. No quarto haviam duas camas, né, duas macas, né, só que eram até confortáveis. E em uma maca eu fiquei, né, me recuperando e na outra maca ficou revezando, né, meu esposo e minha sogra. Então eu fiquei o período todo deitada, né. Primeiro eu fiquei deitada assim com a cabeça mais abaixada. Depois de um certo momento eles foram lá, né, e levantaram um pouco a minha cabeça e eu fiquei assim muito ainda sem sentir o movimento do corpo, né. E eu também estava assim sentindo muita fome, né, porque eu tinha me alimentado a última vez no dia anterior, 10 horas da noite, né, devido à cirurgia eu tive que ficar de jejum. E a cirurgia foi 7 horas, né? Na verdade começou umas 7h20 mais ou menos, 7h25. E eu não, quando eu cheguei na sala, eu não almocei e só fui tomar o lanche da tarde que eles levaram lá para mim. Então assim, estava com muita fome, né? E também eu senti muito calor, né? Um calor assim mais do que o que meu esposo estava sentindo, né? Que eles relataram que não estava sentindo calor. E eu também senti um formigamento, assim, uma coceira assim no corpo, um formigamento. Só que aí eu conversei com a enfermeira e ela me explicou que era normal, que era devido à anestesia e me passou também um antialérgico. Então, quando foi mais tarde, meus pais eles foram nos visitar, né? Foram conhecer o netinho deles. Então foi muito bom esse período, né? A gente ficou conversando. Enquanto isso, meu esposo e minha sogra foram descansar um pouco, né, na casa da prima deles, né, da Natália, que nos ajudou bastante aí, nos acolhendo. Então a equipe de enfermagem chegou e falou que seria o momento do banho, né? Falou que eles não
nos ajudaria, que quem teria que ajudar era a acompanhante, que no caso a minha mãe. Então minha mãe foi me ajudar para o banho, né? Neste momento eu fiquei assim um pouco preocupada de como que seria, né? Porque até então eu estava só deitada, né? E naquele momento que eu estava recuperando os movimentos, né? Então eu tinha que levantar da cama, tomar banho, né? E a enfermeira me explicou que eu poderia ter tonteira, que eu poderia desmaiar, que eu poderia ter vômito, né? Mas que seria normal. Então minha mãe me ajudou, né? Quando eu saí da maca assim para levantar, né? Eu senti uma dor muito forte nos pontos, né? Só que a enfermeira falou que era normal eu sentir dor porque estava recente. E com o auxílio da minha mãe eu levantei, fui devagar em direção ao banheiro, né? Para me tomar banho. Minha mãe me ajudou. E graças a Deus eu não senti tonteira, eu não senti nada, assim, foi bem tranquilo. Claro que eu também tomei todos os cuidados, né? Mas foi tranquilo, minha mãe me auxiliou no banho, a vestir a roupa, e depois do banho eu senti um alívio muito grande, né? Assim, a sensação foi outra coisa, assim, ajudou bastante a minha recuperação, né? Então, meus pais eles tiveram que retornar, né? Havia acabado o horário de visita, eles tiveram que retornar e meu esposo e minha sogra retornaram para me acompanhar. Então, quando chegou a noite, o meu filho ele chorou muito durante a noite e eu amamentava e ele chorava. E nesse período da noite não teve assim uma enfermeira, alguém assim para nos dar essa assistência, para verificar, né, o porquê do choro do meu filho. Então a gente não conseguiu nem dormir direito pelo tanto que ele chorou. E no dia seguinte aí a gente falou com a enfermeira, né? Só que a enfermeira falou que era normal, que era assim mesmo, né? E que fazia parte, que era assim mesmo, a questão do choro. De manhã, eram umas 8 horas mais ou menos, o obstetra que fez minha cirurgia, ele chegou, né, já chegou já brincando comigo, né, falando, por que você está deitada ainda? Falou que eu podia levantar, que eu podia andar um pouco no hospital e falou que era para mim tomar meu banho e que ele iria me avaliar, verificar os pontos para mim dar alta, né. Aí eu fiquei assim bastante surpresa porque eu nem imaginava que eu já ia ter alta. Então eu tomei meu banho e o segundo banho eu não precisei de ajuda, assim, claro que meu esposo ele me acompanhou, me acompanhou para se caso eu precisasse, mas eu consegui tomar meu banho sozinha, o que eu fiquei surpresa, porque em muitos relatos de parto, né, as mamães falavam, né, que precisavam de ajuda durante uma semana, durante não sei quantos dias com o banho, e eu precisei de ajuda apenas no primeiro banho. O segundo banho já foi tranquilo, mas claro que assim, tomando os cuidados, né, não fiz esforço. Então eu fui percebendo assim que eu estava assim melhorando cada vez mais. E o médico me avaliou, verificou os pontos, né? Falou que estava tudo normal, tudo bem, e falou que eu já estava pronta para ter alta, porém que estava dependendo do meu filho ter alta. Então, o meu filho foi avaliado pela pediatra e ela falou que estava normal, verificou, né, direitinho, iria fazer o exame do olhinho, só que ela não conseguiu fazer porque meu filho ele estava assim com o olho assim, fechadinho, não conseguiu, não abriu. Aí ela falou que ele só teria alta depois que ele fizesse o primeiro cocôzinho dele, né? Então quando foi mais tarde, a gente almoçou, né? Chegou o período do almoço, a gente almoçou e passou pouco tempo, né? Meu filho fez o cocô dele, né? O primeiro cocôzinho dele lá no hospital, e então a gente teve a alta. E eu achei assim, um período de internação muito rápido, né? Porque a gente deu entrada no dia 20 de manhã. A cirurgia estava marcada para 7 horas, mas começou aproximadamente umas 7h20. E no dia seguinte de manhã eu já tive alta. Então a gente ficou só um dia no hospital, né? Em outros relatos, né, de partos, eu vi que a mãe ficava mais ou menos
2 dias, 3 dias no hospital, e então me deixou muito surpresa o fato, né, de eu ter ficado apenas um dia. Finalizando, né, o relato de parto, de pós-parto no hospital, o meu pós-parto no hospital, o período que eu estive lá, né, foi um período curto, apenas um dia. Eu achei que foi tranquilo, né, minha recuperação. O período que eu estive lá assim, foi tranquilo, eu não senti dor, né? Só senti dor apenas quando eu levantei da maca para tomar banho a primeira vez. Em relação ao meu filho, a gente teve muita dificuldade com a amamentação lá no hospital, e eu percebi que a equipe de enfermagem não me deu assim uma assistência boa em relação à amamentação, né? Uma ajuda mesmo, orientação, não verificou se seria preciso tá introduzindo fórmula, né? Ou tá introduzindo o leite materno de uma outra mamãe, né, que alguns hospitais têm o banco de leite. Então eu achei que em relação a isso deixou a desejar. Em relação ao período que a gente ficou no hospital, eu achei que foi um período assim muito curto, né? Claro que embora muitas mães não veem a hora de ir para casa, mas eu considero assim que se eu tivesse ficado um pouquinho mais, eu teria saído assim com mais segurança, talvez com uma maior orientação em relação à amamentação, né? Eles poderiam, né, ter me dado uma maior assistência em relação à amamentação e aquilo que eu estava precisando, né? Então é isso, gente. O meu relato de pós-parto foi esse, né? No próximo vídeo falarei sobre o meu pós-parto, minha recuperação em casa, e eu conto com vocês. Tchau, tchau! Meu coração está em festa pensando em você. Você vai falar do que, senhora? Que tu? Não quer ser filmado, senhora, não?